Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua atenção e pela tua receptividade. Muito obrigado, Renan. Obrigado, eu agradeço o convite. Foi legal poder participar contigo aqui, bater um papo, me apresentar um pouquinho mais para as pessoas, enfim, para os teus ouvintes. É sempre um prazer falar de cultura, falar daquilo que a gente faz aqui no dia a dia. E com certeza as pessoas também querem saber, conhecer um pouquinho mais do nosso secretário e do nosso dia a dia do nosso secretário, né? Vamos começar com a tua relação com a comunicação e com a área cultural. Como é que iniciou isso na tua vida? Perfeito, cara. Na verdade, desde sempre, né? Eu sou muito comunicativo, eu gosto muito da fala, da palavra, né? E essa comunicação direta, seja ela pessoal, seja ela escrita, né? Eu gosto muito de escrever, tenho essa prática na minha vida há bastante tempo, né? E eu cursei publicidade e propaganda, né? Foi a minha área de graduação, minha área que eu busquei me profissionalizar. Então, há muito tempo eu trabalho com comunicação, né? E eu acho que é natural, e aí como eu trabalhei como redator publicitário bastante tempo, e isso traz um pertencimento de cultura muito grande, né? De arte, de cultura, porque é muito importante que a gente esteja atento, né? Como publicitário, como redator, que a gente esteja atento às manifestações culturais, artísticas, porque é o combustível que abastece a realidade de um redator, né? Então ele precisa estar bastante conhecendo sobre diversos assuntos e as pautas, né, de arte e cultura são algumas delas. Mas para além disso, Renan, assim, durante muito tempo, eu tenho um apreço muito grande pela cultura. Eu agora estou finalizando uma graduação de produção cultural. Olha que bacana. Porque de fato eu entendo que o setor precisa se profissionalizar, né? Acho que já deu do momento em que a cultura ela é só empírica, ela é só por... Claro, é óbvio que tem muito artista e muito profissional da cultura que tem um conhecimento de experiência ao longo de muitos anos, né? Mas eu acho que a gente que ocupa papéis de gestão, a gente precisa estar por dentro do profissionalismo, precisa entender de teoria também para poder fazer uma gestão qualificada, né? Então, fui me estudar nessa área também, mas eu ao longo da vida, né, cara, já tive banda, já escrevi, já participei de concurso literário, já tive conto publicado em coletâneas de livro, já trabalhei com produção de eventos, né, culturais, enfim. Então eu tenho uma carreira aí, assim, embora muito mais como um hobby ao longo da minha vida na área da cultura e da arte, né, da arte e da cultura. Mas profissionalmente, trabalhando na área da cultura, foi a partir do momento que eu assumi como gestor, né, e aí vindo com uma expertise de redator, como eu disse, e também de gestor de projetos criativos, né, de projetos criativos na área da publicidade, né? Mas isso também me dava um estofo para poder desenvolver projetos criativos aqui também, né? Como gestor. Claro, te desenvolver nessa área. Isso aí. Eu acho que esse papel do secretário é muito importante porque ele acaba se colocando também no papel do artista, né? Sim. Porque tem um contato direto e diário também com muitas pessoas buscando oportunidades, ainda mais falando de Gramado, Canela, nossa região, é um leque de artistas. Tem muita gente talentosa por aqui. Muita. E esse é um grande ponto assim, a ser tocado, né? Qualquer gestão de Secretaria de Cultura, qualquer gestão cultural pública, ele tem que avaliar alguns aspectos, né? E esses aspectos dão conta de dimensões da cultura, né? As dimensões clássicas da cultura, cidadã, simbólica, econômica, né? Mas também tem que avaliar qual que é o papel de uma Secretaria da Cultura, né? E um desses papéis, né, ou alguns desses papéis, dão conta da fruição, dão conta do desenvolvimento da classe cultural, dão conta da circulação cultural. Então, para isso, eu preciso entender que eu tenho públicos que eu tenho que atender, né? Claro, então, um desses públicos é justamente o artista, é justamente o fazedor de cultura, né? Então, assim, óbvio, eu preciso trabalhar com a comunidade, com a entrega à comunidade, mas eu preciso trabalhar com o artista. Então eu tenho, são pontes que precisam ser criadas entre o artista e a comunidade, nessa fruição, né, nesse ato de fruir, de aproveitar da cultura e de desfrutar da cultura. Então a gente precisa entender a realidade do artista, e aí eu fico muito feliz, porque aqui na própria secretaria nós temos artistas que trabalham conosco, né? A gente tem como secretário adjunto aqui o Joey Cardoso, que é o maestro da Orquestra de Violões de Gramado, a gente tem a Débora Irion, que é artista plástica, que tem a marca dela espalhada pela cidade inteira. Então a gente tem muita gente relacionada à arte e à cultura. A gente tem o próprio Fernando Fisch lá na biblioteca, né? É um grande cara. Que é um escritor de mão cheia, né? Um apaixonado pela literatura. Então, assim, temos pessoas competentes em cada área, e essas pessoas são artistas, né? Muitas delas, então elas trazem pra gente também essa sensibilidade, né? Do dia a dia do artista. Isso é muito bacana e muito importante, né? Como é que é a rotina de um secretário de cultura?
tem algum hábito específico? Como é que é todo dia estar nessa habilidade de trabalho e de ver gente e de buscar recursos? Como é que funciona isso para te conciliar a tua vida pessoal com a tua vida profissional? Assim, acho que basta dizer que eu não era calvo quando eu comecei, né? Não, na verdade, assim, eu não sei se, eu vou falar por mim, óbvio, Sim, né? claro. Posso falar por mim, eu sou um cara que eu gosto de me dedicar ao máximo em tudo que eu faço, e se eu não sei fazer alguma coisa, eu não faço, porque eu, de fato, quero entregar o melhor em qualquer coisa que eu for fazer. Então, eventualmente, eu comecei a fazer uma coisa ou outra e eu disse, putz, isso não é pra mim, eu paro de fazer, porque eu gosto de entregar resultado. Então, cara, eu me cobro muito. E essa cobrança acaba, de vez em quando, me sobrecarregando em alguns aspectos, né? Mas eu procuro, assim, na medida do possível, trabalhar com leveza, né? Trabalhar com descontração, com brincadeira, enfim. Até porque nós temos um time aqui de quase 25 pessoas na Secretaria da Cultura. Essas pessoas também precisam estar dispostas a contribuir, precisam estar engajadas no projeto, né? Então, assim, não tem um método, não tem uma rotina, e eu acho que isso é o mais legal, viu, Renan? Porque cada dia a gente tem um assunto novo para resolver aqui. Eu sempre brinco que a Secretaria da Cultura, a gente podia fazer um reality show aqui, sabe? Porque cada dia tem uma novidade, cada dia tem um assunto novo, então a gente lida com um escopo de assuntos muito grandes aqui, né? Então veja que a gente pode ir de uma... Agora mesmo, antes um pouco de tu chegar, eu estava conversando com a Angélica, uma das nossas colegas, sobre uma reunião que nós teremos em breve com a FUNAI para debater sobre as pautas dos povos originários, dos povos indígenas aqui em Gramado. Enquanto a gente está aqui falando de Feira do Livro, e daqui a pouco a gente vai ter o lançamento de um filme, e logo mais eu saio daqui e vou numa reunião com o setor de compras da prefeitura. Vocês não param nunca. Então, assim, rotina... Não, isso sim, todo mundo aqui está sempre correndo, assim, mas rotina e um passo a passo não existe, sabe? Existe, todos os dias a gente abre e faz um big picture, né? Uma grande visão do que tem de assuntos, e a gente vai tentando resolvê-los da melhor maneira possível. Trabalho árduo, né? É isso aí. Não, tem bastante trabalho. Isso é uma coisa que me incomoda, sabe, Renan? Porque muita gente fala sobre o setor público, né? Ah, setor público é outro ritmo. De fato é outro ritmo. Por quê? Porque as coisas demoram mais para acontecer. Mas esse processo de coisas demorarem não quer dizer que na primeira ponta ou na ponta de quem está executando os processos sejam devagares também. Sim. Eles são devagares porque eles passam por vários estágios. Mas as pessoas que estão trabalhando nesses estágios têm muito trabalho. Então, durante o dia a dia, né, existe muita coisa, e a gente vai mudando, e aí nós viemos, né, tanto eu como secretário, quanto o Joe como adjunto, quanto a equipe, né, a gente vem com uma visão arrojada de gestão, assim, de fazer muita coisa, de não ficar parado. Então, assim, um processo, ele parou porque ele está em algum estágio burocrático, a gente não vai simplesmente deixar esse processo lá e vai lá, agora vamos esperar. Não, a gente já está fazendo outra coisa. E assim a gente vai acumulando, né? As meninas, as procuradoras, né? A procuradora e a procuradora adjunta, enfim, lá da prefeitura, aqui da prefeitura, né? Sim. Elas falam que eu sou o secretário mais inventivo do governo. Mas é porque, de fato, cara, eu não gosto de pensar que não dá para fazer as coisas, né? Então a gente vai em busca, vai conversar com gente, vai pesquisar, vai atrás, e ver se a gente consegue de alguma forma resolver problemas, né? Sim, buscar soluções, né? Buscar soluções. E a gente percebe assim um crescente, a cultura de Gramado nesses últimos anos, ela veio de muitas, né, novidades, modificações, ajustes, inclusive lá no Vila Joaquina, né, ao lado do Joaquina Itabira, teve ajustes que eu achei fantásticos, inclusive, né? Como é que tu observa esse trabalho feito desses últimos anos para cá, como secretário, e esse desenvolvimento da cultura em Gramado? Eu sempre gosto de dizer que é preciso respeitar um processo de evolução. Tá? O trabalho da Secretaria da Cultura não começou em mim, não vai terminar em mim. A Secretaria da Cultura galgou degraus, foi subindo degraus ao longo do tempo. Começou lá atrás com o Daniel Bertolucci, mas ainda antes disso, ela firmou um ponto, firmou a sua conexão, ainda lá atrás com a Mari Vilch, quando foi coordenadora do Centro de Cultura, e veio subindo degraus, né? Criou-se uma Secretaria da Cultura quando era o Daniel Bertolucci o secretário, o prefeito Nestor era o gestor naquela época, né? Continua sendo agora, segue sendo, voltou a ser, cara. Depois passou pelo Nelson, pela Michele, pelo Alan, que fez um ótimo trabalho, e chegou em mim. Então, se tu pega um avião que está subindo, é mais fácil de tu conduzir esse voo para a altura. Então, eu acho que os degraus vão se mantendo, a gente vai subindo. É importante a gente não retroceder, a gente não se desfazer daquilo que teve de bom, né? Porque eu acho que isso é um...
acho que a gente já não tem mais, e infelizmente eu acho que o Brasil ainda é muito assim, mas a gente tem que olhar o processo político como um processo evolutivo, não só um processo de narrativa, né? Poderia muito bem chegar aqui, eu agora, ou o próximo gestor que vai me substituir no futuro, e dizer assim, não, o Ricardo tinha um viés ideológico, ou político, ou uma narrativa diferente da minha, então tudo que ele fez eu vou botar na gaveta, vou deixar ali engavetado e vou fazer outra coisa. Né? Acho que poderia acontecer isso, mas eu vejo que, e é como a gente tentou conduzir aqui, que não é bom para a comunidade, que está na última ponta. Então, um projeto político não pode ser superior à comunidade, à cidade que a gente está prestando serviço, né? Então, dito isso, cara, eu tenho modéstia à parte, assim, ficado muito orgulhoso das entregas que nós temos conseguido fazer aqui, né? Isso se deve a um time muito competente, a pessoas, a um conselho de cultura atuante, a pessoas que são abnegadas e são apaixonadas pela cultura, que trabalham voluntariamente também aqui, nos ajudam, nos dão ideias, enfim. E eu acho que é um processo de muita escuta, sabe? Eu gosto muito de ouvir também as pessoas, e às vezes pode não parecer, porque eu também gosto muito de falar, mas eu guardo muito, né, o que as pessoas me falam. Eventualmente eu me esqueço que a pessoa me disse aquilo, mas aquilo ficou guardado no meu subconsciente e em algum momento ele vai sair, sabe? Então eu acho que é muita vivência. Outro dia alguém falou pra mim assim, né? Nós temos um secretário de cultura muito europeu que traz ideias de Europa pra cá. Cara, eu fui pra Europa pela primeira vez no ano passado para participar de um evento que eu fui a convite, né? O FOLIO, o Festival Internacional Literário de Óbidos, e assim, cara, fiquei só em Óbidos. Se eu nem conheço a Europa direito. Então, na verdade, o que se tem é um processo de pesquisa muito amplo, sabe? É de ir atrás e ver o que está sendo feito na Itália hoje, o que está sendo feito na Irlanda, sabe? E quando a gente fala, né, dessa culturação europeia, a gente não está diminuindo culturas populares, não é isso, tá? Mas quando a gente coloca, por exemplo, uma apresentação da Carol tem, né, a nossa musicista maravilhosa, lírica, enfim, na sacada da Casa do Major, com o Robson, tocando teclado e cantando também, e fazemos uma espécie de recital na sacada da Casa do Major Nicolete, durante um pôr do sol, sabe, no final de tarde, de um sábado ou um domingo, e as pessoas param e filmam e dizem, nossa, só em Gramado isso. Cara, a gente não está inventando a roda, a gente está pegando coisas que acontecem no mundo e colocando aqui coisas simples, sabe? Então, tu falou do Vila Joaquina, também não é muito diferente, né? A gente fazer uma festa junina. Então, assim, isso não tem nada de europeu. Tudo bem, a festa junina veio das festas joaninas de Portugal, mas o conceito de festa junina é muito nordestino, né? Sim. Isso também vem de uma leitura que a gente fez, de que existe um público que veio do Nordeste, que mora em Gramado, hoje muito grande, cara, muita gente. Então, a gente trazer um forró, um baião, e entregar para que essas pessoas possam se divertir, cara, isso não é inventar roda. É verdade. Isso é o básico. O ponto é que Gramado se acostumou ao longo do tempo, na minha concepção, a fazer coisas muito amplas, muito potentes. E às vezes esse feijão com arroz não era feito em algum momento. Então agora a gente procurando fazer essa movimentação do Vila Joaquina, com a festa junina, com o Dia da Cultura Gramadense, que veio de outra gestão, é importante dizer, com o Dia da Cultura Tradicionalista, com repasse de recursos para o CTG desenvolver a Semana Farroupilha, com a Feira do Livro que está sendo retomada agora, mas também com o Filigran, né, que foi o processo que nós iniciamos no ano passado, o Festival Internacional Literário de Gramado. Que foi muito bacana, diga-se de passagem, né? Pois é, então são ideias, cara, que não são, sabe, ai, nossa, como são criativos, até pode ter, porque a inovação não está só em desenvolver novos métodos, né, está em pensar de outras formas também. E eu acho que é um pouco isso, assim, acho que a gente conseguiu dar uma nova dinâmica e essa nova dinâmica trouxe novos resultados, né, aquela coisa, tu não consegue novos resultados repetindo os mesmos hábitos, né? É um clichê. Mas eu acho que vale muito. Eu acho que a gente conseguiu buscar novas rotinas, novos processos que nos entregam novas possibilidades também, né? E, óbvio, muita confiança do prefeito no nosso trabalho também, né? Que também precisa ser provado. O prefeito, ele é um cara de muita desconfiança, mas a desconfiança, ele confia na equipe, mas tu precisa provar para ele que o que tu está fazendo faz sentido. Faz sentido. Então, esse processo de provando degrau por degrau para o prefeito também nos condiciona a ir tendo mais confiança dele e tendo mais abertura para poder desenvolver os projetos que a gente tem, né? Isso é muito bacana, essa colocação, e eu vejo também as pessoas hoje participando muito, né? Muita gente que veio de fora, realmente, você colocou, buscando seu espaço em Gramado. Gramado é uma cidade turística com um polo de desenvolvimento de trabalho gigante, então vem muita gente buscar esse tipo de oportunidade e com culturas diferentes, né? Isso. E essas pessoas buscam
ter em Gramado sua referência de vida, sua referência profissional, referência familiar. E quando ela consegue encontrar essa cultura das suas raízes em Gramado, é o fato de que realmente ela está se sentindo em casa. Eu acho que isso é extremamente importante quando alguém se sente em casa fora de casa, na verdade, né? Pertencimento. Pertencimento. Essa palavra é uma palavra que a gente procura todos os dias aqui, sabe? Pertencimento. Quando a gente começou a gestão, a gente desenvolveu, atrás da gente aqui tem um quadro. Esse quadro aqui a gente tinha desenvolvido, agora eu limpei para refazer esse processo. A gente tinha desenvolvido então quais eram as nossas linhas de atuação. Então a gente tinha vários objetivos a traçar, né? A trilhar. Óbvio, né? Nós temos um plano municipal de cultura decenal que tem um monte de metas a serem cumpridas e a gente leva muito em consideração isso. Entretanto, a gente tinha uma visão aí sim empírica, tá? Não era baseada em dados. Inclusive a gente ainda tem muito esse hábito aqui, né? Porque as pesquisas elas custam, né? Elas custam dinheiro. Agora a gente está começando um processo de mapeamento da economia criativa de Gramado, aí sim com dados, com estatísticas, né? Mas muita coisa a gente fez no empirismo mesmo, fez com a sensação que nós tínhamos das coisas. E uma delas é exatamente trabalhar para aumentar a sensação de pertencimento da comunidade. Então quando a gente faz eventos aqui, como a gente está falando agora da festa junina, por exemplo, e a gente entrega esses eventos um dia inteiro com facilidade para tu estacionar o teu carro, um dia inteiro de programação artística, com comida bacana, de qualidade, feitas por clubes de serviços que entregam de volta o recurso angariado para a comunidade. Quando a gente tem artistas locais, que são sempre 70% ou 80% da programação que a gente monta. Cara, isso tudo, e num lugar que não é do turista, porque o Lago Joaquina, embora ele seja lindo e uma área de visitação turística também, ele não é só do turista. Aqui estão também os moradores de Gramado. Então quando a gente faz as coisas aqui, significa que a gente quer que o gramadense esteja aqui conosco, sabe? A gente ainda precisa ampliar, a gente precisa ainda melhorar a nossa descentralização. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, assim, que ainda acho que a gente está deixando a desejar e tem que melhorar, precisa melhorar e vai melhorar, que é conseguir desenvolver coisas na várzea, mais, né? Embora nós tenhamos lá o Centro de Cultura, nossa aviação férrea aqui no bairro Jardim, nos Três Pinheiros, na Moura, na Dutra, no Carniel, enfim, a gente precisa descentralizar mais, né? No Piratini. Então, isso é uma das coisas que a gente está desenhando para o futuro, assim. Mas a gente acha que já tem conseguido trazer muito mais aquela sensação do gramadense, poxa, tem coisa para mim nessa cidade, que legal, sabe? Quando a gente faz um caminho de outono, que é aqui no bairro Planalto, embora ainda a gente saiba, não é todo mundo que frequenta o bairro Planalto, né? Ainda existem algumas barreiras, alguns bloqueios, mas muita gente da comunidade vai ali. E aí quando tu tem, durante o final de semana inteiro, na rua, música, aquela estética do outono gramadense, com os plátanos coloridos, né? Que não são plátanos, são liquidâmbares, mas, cara, isso tudo cria uma sensação de pertencimento, e esse pertencimento contribui para o desenvolvimento da cidade, né? Pode não parecer, mas quando tu tem uma comunidade engajada no projeto de cidade, essa comunidade está trabalhando para esse projeto de cidade. Então se ela pensa assim, poxa, eu estou me sentindo parte, eu estou com vontade de ser dessa cidade, sabe? Porque essa cidade me abraça, a cidade tem, além de ter emprego, ter renda, enfim, ela tem opção de lazer, ela tem momentos que me fazem desligar do meu trabalho e viver nessa cidade, sabe? Então a gente não tem que pensar só na geração de renda, de receita, de riqueza, a gente tem que pensar nas pessoas, em como essas pessoas ocupam a cidade, porque afinal de contas são elas que fazem a cidade. Então eu acho que isso é algo que a gente se preocupa muito, e como tu disse, assim, se a pessoa se sente parte, né, ela certamente vai estar mais empolgada, né, para viver mesmo, não sobreviver, viver. Você fez uma colocação muito importante, justamente sobre pessoas, né, e as pessoas são os personagens que fazem realmente de Gramado, Canela, nossa região, a magia acontecer, que é a ideia, né, inclusive, do nosso programa Bastidores. Inclusive, essa semana estamos com um evento, né, muito bacana que está retornando agora, que é a Feira do Livro, que é um dos eventos que eu particularmente sou completamente apaixonado por ser escritor, então eu amo a Feira do Livro, amo de paixão. E quais as suas expectativas para esse ano da Feira do Livro? Cara, expectativas altas, né? A gente dizem que a expectativa é a mãe da frustração, né? Mas, assim, expectativa alta por quê? Porque a gente tem algumas novidades. Então, primeiro, uma retomada da Feira do Livro. Ano passado a gente uniu a Feira do Livro ao Filigrã, que é algo que a gente já está, inclusive, reavaliando, não é a palavra. Pode ser que seja reavaliando, a gente está buscando novos olhares sobre isso, tá? Mas
A gente está mudando o local de realização do evento, a gente está colocando uma programação muito robusta da Feira do Livro, a gente está focando numa programação muito robusta, né? A gente está, esse ano vai ter uma banca específica para autores gramadenses, né? Que fazia muito tempo que não tinha, então, processos novos, do que a gente estava falando antes, né? Então, é claro que a expectativa é alta, Renan, assim, a gente tá, assim, esteticamente a feira vai ficar muito bonita, né? Porque ela vai ficar às margens do Lago Joaquina, assim, acho que, cara, tem pouquíssimos lugares do Brasil que podem ter uma feira do livro às margens de um lago tão bonito, né? Com chafariz ligado, um ambiente tão bacana para poder estimular o hábito da leitura. Ontem mesmo, cara, a prefeitura fez um post falando, então, né, da montagem da feira, e um rapaz, ele comentou lá, por que não fazem na rua coberta, sabe? E eu respondi, assim, muito educadamente, óbvio, né? Mas respondi para ele, olha, um pouco do que eu estava te falando antes, assim, a Feira do Livro, ela é principalmente um projeto de desenvolvimento da literatura em Gramado, e de formação de novos leitores, e de contribuição para que Gramado se torne uma cidade mais leitora, porque a gente sabe, né? A gente que lê, a gente que pesquisa, a gente que escreve, né? A gente sabe o quanto é importante o hábito da leitura. O quanto a gente se transforma, o quanto a gente se desenvolve, o quanto a gente cria um senso crítico maior sobre as coisas, o quanto o nosso raciocínio é mais facilitado em alguns aspectos, né? Então, quanto mais as pessoas lerem, mais a gente entende que esses processos vão ser naturais, né? E aí a gente também tem uma visão que eu vou entrar depois, que é de Gramado ser uma cidade muito contadora de histórias. Mas o ponto é, eu respondi para esse sujeito, então, que a Feira do Livro é isso, faz parte de um projeto de desenvolver Gramado como uma cidade mais leitora. E se eu quero desenvolver a cidade de Gramado, eu preciso pensar na comunidade de Gramado. E a comunidade de Gramado tem muito mais fácil acesso aqui no Lago Joaquina do que lá na Rua Coberta. Por quê? Porque a Rua Coberta é o maior ponto de visitação turística da cidade. Lá onde está o turista está lá. E a dificuldade de acessar lá para o gramadense é muito maior do que aqui. Porque é difícil de estacionar o carro, porque tem muita gente circulando, porque tem uma oferta de gastronomia muito grande, porque tem muita atração, muita oferta de coisas lá. Então, assim, na minha concepção, né, a Rua Coberta e aquele núcleo da cidade ali, ele é turístico. Ele é para o turista, ele é para as coisas de turismo. Né? E quando eu quero desenvolver a comunidade, para além do turismo, eu preciso buscar outros cenários, outros pontos. Então, para mim, o Lago Joaquina Itabira é o ponto perfeito. É um ponto de convergência que está a 200, 300 metros do centro da cidade, do grande centro da cidade, né? Porque se você pegar ali a Rua Torta, cara, que é um fenômeno de visitação, cara, tá 2 quadras daqui. E ele está num ponto estratégico que é fácil para o gramadense chegar e também é fácil para o turista chegar. Então, tem estacionamento, tem segurança, é todo cercado, a gente consegue estacionar ônibus para trazer as crianças das escolas aqui. Então, eu vejo que esse aqui é um ótimo cenário para fazer tanto o Filigrã quanto a Feira do Livro. Então, assim, tu perguntou sobre expectativa. A gente está procurando construir, aí eu cito o nome da Marga, né, que é a coordenadora da Feira do Livro, programação muito legal, tanto da Marga quanto da Paty, quanto das pessoas que estão trabalhando no evento, né, como a Luana Michel, enfim, pessoas que estão contribuindo. A gente está pensando numa programação muito ampla, né, com muita participação, e também que vai ter como um dos resultados o início de uma discussão da criação de um plano municipal do livro, da leitura e da literatura, que não existe hoje em Gramado. Então, isso que a gente estava falando, assim, eu, Renan, na minha visão de gestor, a literatura, para além, eu vou puxar a brasa para o nosso assado, né, da literatura, mas assim, eu vejo a literatura, cara, como um fator fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, sabe? Não só, veja que eu falei socioeconômico, eu não estou falando só social. Social a gente já sabe, já falei, né? Mas assim, econômico também. A gente consegue uma transformação econômica também a partir da literatura, porque a literatura é alicerçal, cara, ela serve como base para vários outros segmentos artísticos. Claro. E aqui em Gramado, cara, eu vou te dar um exemplo que às vezes a gente não repara, tá? E eu estou começando a debater sobre isso, pesquisar, inclusive, logo mais eu tenho uma reunião sobre esse assunto. A literatura, ela está servindo de base para o desenvolvimento econômico de Gramado há algum tempo a gente não se deu conta. Quer ver? Que eu vou te provar agora. Qual é um dos estabelecimentos que nós temos na cidade que mais dá sucesso hoje, que mais as pessoas falam fora de Gramado, que mais reúne público, que mais fatura, eu acho, aí é uma hipótese, que mais gera fila na frente para as pessoas entrarem?
eu fiz a pergunta e vou te dar a resposta, tá? Tá aqui do outro lado do lago. O Hector. Pizzaria Hector, tá? A Hector, cara, isso quem me falou foi o Will Weber, que é um dos proprietários da Hector. A Hector partiu de um storytelling. Ou seja, a primeira coisa que a Hector fez foi, vamos criar uma história. Contrataram um profissional para desenvolver um storytelling, desenvolver uma contação de histórias, personagens, a narrativa, fizeram uma história em quadrinhos, ilustrada. A partir dessa história, eles conceituaram o produto. Eles desenvolveram toda a pizzaria temática, a história que está sendo contada ali dentro, os personagens, o mundo mágico que eles criaram a partir de um storytelling. Então hoje, Renan, se tu pega uma pizzaria convencional, tu vai cobrar, sei lá, R$99, R$100 no rodízio. Se tu vai na Hector, tu vai cobrar, sei lá, R$250 no rodízio. Esses R$150 de diferença, na minha concepção, no meu modo de enxergar, eles estão exatamente na experiência que tu está recebendo quando tu entra no espaço. E essa experiência parte da literatura. Sabe? Então tu pega Snowland, tu pega Fantastic House, tu pega Hector, tu pega Guedes, Cara de Mal, tu pega Chocoland, que agora abriu, tu pega Cria Amigos, né? Tu pega vários players importantes da cidade de Gramado, Minimundo, eles estão baseados em narrativas, em histórias. Essas histórias foram contadas por alguém em algum momento. Então a literatura ela não é só um livro que tu abre e lê. A literatura está em contar histórias. Essas histórias podem ser orais, podem ser cênicas, podem ser, enfim, mas ela partiu de um lugar chamado literatura. Né? Então eu vejo que a literatura tem um papel muito importante na formação de Gramado e pode ser ainda mais potencializado. Por isso, o Plano Municipal de Livro, Leitura e Literatura pode ter um papel muito importante para o desenvolvimento da cidade. Pode, com certeza vai ter, isso não tem a menor dúvida. Falando de literatura, qual é o teu livro, assim, predileto, assim, aquela coisa que te dá prazer, assim, de ler? Claro, com certeza é um cara que estuda bastante conceitos e está sempre se informando. Mas tem algum tipo de conteúdo, assim, que, esse conteúdo eu gosto mesmo, dá prazer. Eu vou dizer, assim, que eu não sou um cara da literatura técnica, tá? Eu não sou um leitor de desenvolvimento pessoal, não sou um leitor de literatura técnica mesmo. Conteúdos técnicos eu procuro pesquisar e estudar muito mais por meio de audiovisual, de artigos propriamente, do que de literatura, de livro, né? Uhum. Então eu sou o cara da literatura por prazer, tá? Uhum. Eu tenho aqui atrás, não vai enxergar aqui, mas vamos pegar aqui, ó, só um dos meus livros favoritos da vida, ó, tá aqui, O Grande Gatsby. Maravilha, esse livro é fantástico. Do Fitzgerald. Cara, eu tenho tatuado esse livro. Eu tenho várias tatuagens de livros que foram livros que revolucionaram de alguma forma a minha vida. Então eu tenho o Don Quixote tatuado, que também tenho aqui nas versões em espanhol. Aqui, esse é o volume 2. São dois, né? 2 tomos, 2 livros. Então eu tenho aqui o Don Quixote em espanhol. Então eu tenho o Don Quixote, eu tenho o Grande Gatsby, eu tenho tatuado, né, o Apanhador do Campo de Centeio, que eu li quando estava iniciando na vida adulta, e foi um livro também que, poxa, foi... e eu sou muito, eu fui muito durante muito tempo da literatura clássica, então tá vendo aqui, né, Don Quixote, o Grande Gatsby, gosto muito da literatura russa, né, Dostoiévski, Tolstói, enfim, Chekhov, mas ultimamente eu tenho lido muito literatura brasileira contemporânea, cara, e tenho, assim, agora mesmo eu estou lendo um livro chamado O Último Gozo do Mundo, do Bernardo Carvalho, estou gostando muito, li recentemente agora, tenho lido bastante coisa putz, rapaz, me fugiu o nome. Marcelino Freire, não. O que escreveu Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Enfim, já vai vir o nome dele. Mas eu tenho lido muita coisa de Brasil contemporâneo aí, tenho gostado muito. E outros autores mundiais contemporâneos, né? Então, tem muita coisa boa. Alguns autores que estiveram no Filigrana, inclusive. Alguns eu pedi, né? Sim. Alguns na hora de montar a curadoria, a programação. Eu sugeri para os curadores, quem sabe se a gente chamar José Faleiro, por exemplo, aqui de Porto Alegre, que é um cara, um gênio, cara, um cara que era servente de pedreiro, que hoje escreve assim, tapa na cara da sociedade o tempo inteiro, escreve bem demais, assim, é um cara que consegue misturar uma linguagem popular com uma visão intelectual de assunto, assim, que o cara é incrível. E agora recentemente o Giovanni Martins, que também é um cara que está surfando uma onda, Putz, rapaz, a minha memória não é meu forte. Não sei se foi, acho que foi o Wes Khalifa ou foi alguém aí,
Um rapper muito famoso elogiou o Giovanni Martins esses dias, falou da literatura dele. Então, assim, tem muita gente muito boa no Brasil, cara. E às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? De ficar só indo pra fora e pensando nos russos, muita coisa nos ingleses, né? E o Brasil tem muita coisa boa, tá aqui. Eu tenho ali, não vou pegar, mas enfim, Machado de Assis, cara, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma coisa absurda, assim, o que esse cara fez lá nos anos 800, não sei o quê. Quer dizer, um cara que revolucionou a literatura e que hoje o Woody Allen, por exemplo, o cara tem como referência Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, cara, tem muita coisa boa. Eu sou um leitor esse ano, e na verdade desde que eu assumi como gestor, a leitura por prazer tem ficado no segundo plano, assim, eu tenho lido muito pouco, muito menos do que eu gostaria, mas eu cheguei aí em momentos da minha vida que eu li 50, 60 livros por ano, assim, sabe, e que pra mim é porque eu leio devagar, e por prazer, então eu não antecipo, não avanço a leitura, né, então pra mim foi bastante, assim, então tem muita coisa que eu gosto muito de ler, assim, é um prazer que eu tenho. É sensacional, a gente vai se acostumando, vai se adaptando, vai descobrindo histórias, contando histórias. Se a gente te tirar agora dessa cadeira de secretário de Cultura, for pegar só o Ricardo, o que o Ricardo gosta de fazer? O hobby que o Ricardo gosta de fazer fora da Secretaria de Cultura, alguma coisa que as pessoas não sabem, mas que você é bom pacas. Não, além da leitura, né, que eu gosto muito, enfim, assim, cara, hoje eu tenho me dedicado pouco a mim mesmo, tá? Mas, cara, eu gosto de, como eu falei já, muito de ler, eu gosto muito de viajar, né? Acho que todo mundo gosta de viajar, e aí a gente inclui a própria leitura como um hábito, né, de viagem. Eu gosto muito de... Sabe o que eu comprei? Eu comprei um videogame para uma terapia pessoal, assim. Isso é muito bom. Tenho jogado videogame, tenho abstraído um pouco da realidade, assim, jogando videogame de vez em quando. Tenho cuidado ultimamente da minha saúde, assim, física, né? Tenho procurado ir na academia, tenho procurado me alimentar melhor, enfim, então tenho tomado esse cuidado, né? Cara, eu acho que é isso, assim. Eu acho que não tenho um grande dom, sabe? Eu não tenho um grande dom, assim, que as pessoas possam pensar, nossa, como esse cara é bom nisso, assim. Mas eu procuro me dedicar ao máximo às coisas que eu faço. E, enfim, essas coisas somadas geram um resultado na minha vida, sabe? Então eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito de dar o meu melhor, dar o meu melhor nas coisas. Assim. Então, mas fora daqui, é isso, assim, leitura, eu gosto muito de leitura. Já fui, né, já toquei bateria, mas hoje eu tô até vendendo minha bateria, se alguém quiser comprar, né? Já faz o anúncio aí, pessoal. Parei já de tocar, parei de sair desse universo, porque eu não era um bom baterista, então, como eu te falei antes, se eu faço alguma coisa e vai fazer bem feito, senão eu fico bravo comigo mesmo. Sim. Então baterista é uma coisa que eu não era bom. Mas eu era um bom letrista, cara. Escrevi muitas composições. A banda que eu tinha, que era uma banda autoral, né, de música autoral. Qual que era o nome da banda? Teve duas bandas, tá? Uma chamava Máquina e o Homem e a outra chamava Will in the Lights. Foram duas bandas de música autoral. Ganhamos algumas coisas aí. A Will in the Lights, quando terminou, por uma série de processos, enfim, não processos jurídicos, mas processos de vida. Quando ela terminou, a gente tinha acabado de ser chamado para tocar num festival de rock gaúcho que estava sendo organizado pelo Ney Vansório, então seria uma boa oportunidade. Acabou não acontecendo, enfim, mas eu fui muito feliz ali durante esse tempo. A gente tocou algumas vezes no radar. Com a Máquina e Homem nós ganhamos a música mais popular do Festival de Música de Gramado, ficamos em segunda na categoria rock. Enfim, foram momentos legais aí da vida. Mas parei, né? Parei, saí dessa carreira, que não era exatamente uma carreira, era um hobby, né? Exatamente porque eu não era muito bom. Mas é triste assim, então eu dizia que quase todas as letras das bandas que eu participei, elas eram escritas por mim, foram escritas por mim. Legal. Mas aí isso também vem desse hábito da leitura. Né? Então escrever eu acho que é uma coisa que eu sei fazer relativamente bem, assim, sabe? Durante um tempo, tem alguns projetos aí de escrever um romance, mas não tem tempo, né? Então a história tá na cabeça, mas... enquanto tá só no mental. Tirar da cabeça é o mais difícil. Antes da gente encerrar, já se encaminhando para a reta final dessa entrevista, eu quero te perguntar assim, se você for fazer uma linha do tempo hoje e chegar no aqui e agora, qual foi o maior desafio que tu já venceu na tua vida? Difícil, né, cara? Mas eu acho que assim, eu acho que
O maior desafio, cara, eu acho que isso é um desafio humano, né? É tu sair do ponto A e pro ponto B. O que eu quero dizer com isso, tá? É tu sair de um lugar de, cara, de dificuldade financeira, dificuldade social, e passar para um ponto de melhoria nesse processo de vida, né? Então vamos lá, embora a Bertolucci, que é o meu sobrenome, né, do MEI, seja uma família muito tradicional em Gramado, né? Eu não venho de uma família com poder aquisitivo, sabe? Eu fui criado por pais separados, né? Eu tive um vínculo muito maior com a minha mãe, morei com minha mãe durante basicamente todo o tempo, enfim. Embora eu tenha tido contato com meu pai e tal, mas, cara, vi minha mãe passar muito perrengue, viu? Vi minha mãe, assim, em alguns momentos, deixar de comer para me alimentar, sabe? Né? E em períodos que a gente estava, enfim, abrindo o jogo mesmo, assim, em períodos que a gente estava aí com luz cortada em casa, sabe? Enfim, com processos de despejo, né? Porque sempre morei de aluguel. Então, eu acho que consegui, cara, ir trilhando um caminho que me condicionou a poder estudar, a poder chegar em algumas... E assim, sempre eu, né, que paguei minha faculdade, sempre eu que fui atrás disso, assim, de buscar um trabalho. E aí comecei como estagiário na prefeitura, lá com 16, 15 anos ainda eu tinha, nem podia, na verdade, mas alguns dias antes de fazer 16, antes disso, com 13 anos, eu comecei a trabalhar numa criação de chinchilas que tinha aqui em Gramado, que era bem cansativo, era bem pesado assim mesmo, com 12 anos, 13 anos, eu fiz 13 anos, para poder ter minha grana ali. Então, assim, eu acho que isso, cara, foi um desafio muito grande, sabe? Um desafio muito grande mesmo, e me condicionou a dar muito valor às coisas que eu conquistei, assim, que as pessoas que estão ao redor conquistaram comigo, né? E aí, cara, depois disso, a gente vem trilhando uma jornada, né? Então, eu fui, e eu não falei sobre isso, né, mas eu fui, durante a última gestão do prefeito Nestor, eu fiquei durante 2 anos finais como diretor de comunicação da prefeitura. Depois de muito tempo trabalhando como estagiário, depois fui contratado, né, e o último gestor de comunicação que saiu de lá, o último diretor, me indicou para ficar lá pro prefeito no lugar dele. E acabei ficando durante 2 anos. E aí depois que eu saí da prefeitura, eu fui trabalhar com propaganda de novo, que eu já tinha tido inclusive uma agência muito pequena, enfim, nunca deu dinheiro, mas tinha tido uma agência. Fui trabalhar com a agência de novo e tal. E aí foi um processo de reconstrução, sabe, cara? Eu e meu pai empreendemos um negócio, foi muito difícil, a gente passou 2 anos assim, cara, assim, mal financeiramente, mal de saúde, porque a gente estava o tempo inteiro trabalhando, era trabalho de 14 horas por dia, mais ou menos, sabe? Então foi pesado, assim, cara, e eu acho que esses foram desafios muito grandes, assim, que eu enfrentei na vida, falando assim, do ponto de vista profissional e pessoal, né? Claro. Mas trabalhar com o poder público é um grande desafio diário, né? Porque, assim, mais do que realizações que a gente quer fazer, e que são realizações pessoais, a gente está entregando trabalho para a comunidade, cara. Então, assim, eu preciso me responsabilizar por isso. E eu acho que, assim, nós aqui, gestores públicos em Gramado, recebemos um ótimo salário. E a gente precisa corresponder, sabe? Porque tudo bem, são 4 anos, tem um monte de coisa que justifica esse salário alto, enfim, né? Mas, assim, são 4 anos que a gente tem, não tem estabilidade nenhuma, não tem fundo de garantia, não tem, né? Enfim, mas é um bom salário e a gente precisa corresponder, cara. Eu me cobro muito por isso, sabe? Cara, o serviço tem que ser para a comunidade, as pessoas têm que estar satisfeitas, as pessoas têm que, de alguma forma, ser atendidas. E não pessoalmente, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo muito, assim. Tem muita gente que vem aqui e fala, tu tem que me ajudar. Não tem que ajudar. Eu tenho que ajudar as pessoas. E se eu puder ajudar, escolher entre ajudar o Renan ou poder ajudar uma categoria que cerca o Renan, eu vou ajudar a categoria que cerca o Renan, porque indiretamente o Renan vai ser ajudado. Então, assim, o projeto tem que ser social, tem que ser para a sociedade, né? Então são desafios diários, cara, que a gente se coloca em conflito, assim, entre o que o A tá me pedindo uma coisa e o B tá me pedindo outra, um vai conflitar com o outro, mas um deles pode gerar mais resultado para a cidade, e tu tem que escolher entre A e B. Então são desafios diários que a gente acaba às vezes sendo cobrado, né? A própria realização do Filigrama no passado, né, surtiu um momento muito difícil, de tensão muito grande aqui, porque foi um evento que falou sobre pautas que não são tão abordadas, né? Sobre racismo, sobre diversidade, sobre pautas que são pautas contemporâneas, cara, que precisam ser debatidas, sabe? Sobre inclusão, né? E isso não é tão debatido quanto deveria.
Então, quando a gente começa a debater isso, a gente causa um desconforto e, às vezes, a forma como os assuntos são abordados causa mais desconforto ainda, porque a gente não está acostumado. Então, o Filigrã ele acabou sendo taxado como um evento de viés ideológicos, de viés políticos, e não é isso. É um evento social, um evento que debate a sociedade. A sociedade tem essas particularidades, sabe? É um evento que debate a literatura e a sociedade. A literatura faz parte da sociedade e vice-versa. E é um reflexo da sociedade. Então, foi um momento muito difícil ali, sabe? Foi um momento que a gente foi acusado de muita coisa por pessoas que nem estavam aqui, eventualmente, né? Mas tenho certeza que a gente começou com o Filigrã, um processo muito importante para Gramado, um processo de valorização dessa literatura, e que vai continuar. Gramado tem um universo muito bonito para a literatura. Eu acho que pode ser explorado, pode ser melhor explorado, e a gente vai seguir fazendo isso. Então, sim, a gente trouxe desafios pessoais e profissionais, mas eu acho que um pouco do que a gente foi trilhando para chegar, né, até aqui. Eu acho muito importante essa questão que você comentou da superação e de tudo que superou e que enfrentou, porque às vezes as pessoas enxergam com pré-julgamento. Aquela pessoa, ela está lá naquela posição, então ela nunca passou bem. Isso. Ela nunca passou trabalho, então ela está lá, ela é rica, ela é bem de vida e está tudo certo. E não, as pessoas, o sucesso, eu vi uma entrevista, eu comentei numa entrevista que eu fiz esses dias aqui no programa e repito, eu vi uma entrevista num podcast do Galvão Bueno, e o Galvão falando justamente que o sucesso ele é árduo. Para te conquistar o sucesso, primeiro ele é diário. E cada um tem uma forma de enxergar o sucesso. A minha forma de enxergar pode ser diferente da tua, mas ela é conquistada, ela é trabalhada, ela é buscada, ela não vem de graça. Tu tem que, sabe, ter um objetivo, tem que almejar um sonho e tem que correr atrás dele. Então é muito importante, né, deixar aí pro nosso espectador e o nosso ouvinte que a gente comece a trabalhar essa questão do pré-julgamento sem julgar. Isso. Sem determinar que aquela pessoa é isso ou aquilo. Então acho que foi muito, muito importante esse teu relato, até para as pessoas enxergarem mais teu lado humano também, não só o lado secretário, porque eu acho que isso é fundamental. Né? Claro, eu não tenho problema nenhum de me expor, sabe, de me expor fragilidades. Óbvio que o papel de gestor às vezes exige uma certa proteção, né? Mas assim, eu não tenho problema nenhum. E claro, né, nós vamos lá, é importante dizer, né, cara, que mesmo apesar disso, dessa experiência que eu passei na vida, pô, eu sou um cara branco, hétero, enfim, faço parte de um espectro que é considerado o espectro maioritário do Brasil. Então, assim, eu não passei por um monte de dificuldade que muita gente passou, cara. A gente vê um país aí extremamente machista, né, extremamente capacitista, extremamente, enfim, que tem uma série de preconceitos, como tu falou, de pré-julgamento e tal. Então, certamente eu não posso falar, né, deste lugar. Eu falo do lugar, óbvio, de uma pessoa que, apesar de que teve condições, né, que teve essas condições, muita dificuldade, como tu falou, os pontos de partida são muito diferentes entre as pessoas no Brasil, né? Então a gente parte, enquanto pessoas partem de um lugar de extrema miséria para tentar chegar num objetivo, outros partem de lugares mais confortáveis. Então assim, eu tive a sorte de nascer numa cidade estruturada, né, de ter, apesar de tudo, né, uma família, e aí eu cito no caso a minha mãe, mas meu pai, enfim, que de alguma forma me apoiaram, né? Minha mãe, que ao longo do tempo, né, eu morando com ela hoje, que faz alguns anos que não, mas até meus 30 ali mais ou menos morei com a minha mãe. Então assim, tive meus desafios que foram grandes mesmo, cada um sabe dos seus, né? Claro. Mas certamente não são tão grandes quanto de outros brasileiros, brasileiras principalmente, né? Que tiveram perrengues muito maiores do que os meus, né? Mas é isso, assim, cada um tem seus desafios e acho que é importante não diminuir o desafio do outro e a conquista do outro. Porque às vezes a gente pensa isso, né? O fulano ali, uma coisinha de nada, não, mas para ele é importante, né? E cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus problemas, e acho que a literatura, como a gente falou antes, ela tem um poder muito grande de fazer a gente, numa ficção principalmente, olhar o mundo por um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do personagem. E isso nos dá vivências de, por alguns momentos, entender como que aquele personagem, como que aquela outra pessoa vê o mundo, né? E eu acho que isso é importante para a gente poder respeitar um pouco mais as pessoas, respeitar as diferenças, respeitar a diversidade que é tão grande no Brasil, né? E respeitar as batalhas de cada um. Cara, muito grato por essa conversa, por essa troca. Acho fundamental a gente conhecer um pouco mais quem faz o sucesso da nossa comunidade, ajuda a construir o sucesso da nossa comunidade, esses personagens. Tem um detalhe que eu não falei, o pessoal também não sabe.
partir de agora, nas nossas gravações, em cada episódio, nós vamos ter o presente do convidado. Então, o convidado, ele recebe um presente, uma lembrança do programa. Então, eu quero te presentear hoje com o e-book que vai agora, meu e-book, que vai para a Feira do Livro agora, chamado O Poder de Ser Incrível. Legal. Então, ele é um e-book motivacional, são 50 mensagens motivacionais para transformar o dia a dia aí de cada um. Então, assim que a gente finalizar, eu vou te mandar o download e aí o teu presente convidado, o e-book, O Poder de Ser Incrível, para que todos nós possamos ter esse poder na vida de exercer aquilo que há de melhor, né? Com certeza, agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar. Às vezes a gente passa tanto tempo aí sem fazer essas reflexões, né? Sem retroceder e tal, mas acho que é isso, assim, acho que tu falou o poder de ser incrível, eu acho que eu tenho procurado, sabe, ser grato, sabe, ser grato às coisas, às conquistas, aos processos, a desenvolver. Tem um artista aí que é o Alessandro Miller, que é um cara muito genial, assim, e o Ale, ele fala muito sobre respeitar os processos, né? Cada coisa tem um processo, e às vezes o processo é mais interessante do que o resultado, e de fato, sabe, então eu tenho procurado aproveitar esse processo, agradecer o processo, entender o processo, né, para que o resultado venha mais rapidamente. Então, agradeço muito o convite, cara. Eu acho que esse é um processo que nós estamos passando. É um processo, com certeza. E que não seria possível se tu não tivesse me convidado, né? Se o Jonas, também um abraço pro Jonas, não tivesse aí me convidado para a gente poder conversar um pouquinho. E acho muito bonito o trabalho que tu tem feito, valorizo muito. Acho muito que obrigado. Tu é um cara aí que está te dedicando na busca desse próprio sonho, né? Com certeza. E a gente fica feliz de alguma forma poder contribuir para que isso aconteça, para que esse cenário da literatura seja mais fortalecido em Gramado, e conte conosco aí.